Salve galera da bike, beleza? Tranquilo? Vamos falar sobre desconforto lombar na bike. Tem muitos ciclistas que têm desconforto lombar, praticamente os ciclistas que têm desconforto, geralmente 60%, 65%, pelo que eu venho notando nos últimos tempos, relata algum desconforto lombar. Vamos listar aqui nesse vídeo vários fatores que podem dar o desconforto lombar. Primeiro, a gente tem duas fontes de fatores, né? Uma pode ser o fator do ajuste da bicicleta e a outra pode ser a questão do posicionamento do ciclista. Essas duas dinâmicas estão interligadas, porque eu acredito como bike fitter que não é possível fazer o posicionamento ideal se a bike não está devidamente ajustada para o ciclista. Comportamentos que eu vejo às vezes no estúdio, em filmagens de antes e depois do ajuste, às vezes o ciclista faz um comportamento na bike, algum posicionamento que não é ideal, e eu ajusto a bicicleta. Primeiro eu ajusto e depois a gente fala sobre posicionamento. E às vezes eu ajusto e o ciclista já vem e executa o posicionamento ideal. Ou seja, ele não estava se posicionando mal por vício, ele estava se posicionando mal por ajuste. E às vezes a gente ajusta e o ciclista continua mal posicionado. Ou seja, porque ele tinha um vício de se posicionar daquela forma. Eu tenho vários vídeos aqui sobre posicionamento no meu canal, acho que vale a pena aí conferir, galera que está chegando agora. Tem sobre posicionamento dos pés, posicionamento das mãos, na speed, na mountain bike, posicionamento do pescoço, para onde olhar na bike. E hoje eu quero falar sobre dor lombar, algumas causas que podem acontecer, certo? Olha só, vamos começar pelas questões da bike, do ajuste da bike. Às vezes a bike pode estar desajustada e o selim pode estar muito alto, certo? Quando ele está muito alto, fica difícil a estabilização de quadril. Vai uma dica aí bem importante de qual o posicionamento do quadril. Quando a gente está, às vezes a gente tem muita vontade de pedalar em algum determinado setor ou quer fazer um tiro ali de 5 minutos ou de 20 minutos em alguma subida, né? 20 minutos já não seria tiro, né? 20 minutos já seria uma escalada. Sei lá, tiro de 1 minuto, tiro de 2 minutos, ou então uma escalada de 20 minutos, uma escalada de meia hora, e o ciclista tá cheio de vontade. Acho que vontade é muito legal, cara. Porque vontade eu acho que é a coisa mais difícil que tem que vir de dentro do ciclista, né? Eu acho que é muito mais fácil pegar um ciclista que tem excesso de vontade de fazer uma coisa e dizer para ele frear um pouquinho, do que pegar um ciclista que não tem vontade e tentar incentivar ele a ir mais, né? Então assim, se tu tem excesso de vontade, beleza, cara. Isso é só lapidar, porque tu pode usar melhor a força a teu favor e às vezes com referencial de esforço igual e estratégia tu consegue fazer tempos melhores. Então aquele ciclista tá com muita vontade, ele pensa só na força, o quadril dele acaba fazendo isso, né? Acaba oscilando. Um quadril tem que ficar firme, rígido, então, e a força ficar só na perna, assim tu tem mais aproveitamento, não tem perda de potência, perda de conforto e gasto de energia em excesso. Então, uma das causas que vem do ajuste, às vezes é o selim muito alto, e aí o ciclista é aquele famoso rebolar em cima da bike, ele fica jogando o quadril para alcançar um movimento e não consegue. Outra coisa também que pode acontecer, o selim ficar muito baixo. A perna é como se fosse uma alavanca, né? Ela não pode hiperestender. No caso do selim alto, ela hiperestende. Ou então, se ela não hiperestender a articulação mesmo com o banco alto ficar num ponto ideal, o ciclista está jogando o quadril, né? Então, ou ele vai jogar o quadril, ou ele vai hiperestender e sentir aquela dor chatinha atrás do joelho, vai tensionar a panturrilha, ou ele vai tentar fazer uma flexão plantar, que o pé não pode ficar nem plano e nem muito alto, ele tem que ficar no meio termo, quando chega no ponto de alcance máximo do pé de vela, ele fica com aquele pé de bailarino, né? Isso é um comportamento que pode acontecer não só por vício, mas por ajuste. Tenho também vídeo sobre isso, se a galera quiser saber mais aí, posicionamento dos pés na bike. Então, o banco muito alto pode fazer o quadril, ou a flexão plantar, ou a dor atrás do joelho. Outra coisa que pode dar desconforto... e esse movimentar do quadril é que não fica difícil estabilizar a musculatura lombar e causa desconforto mesmo. Outra coisa é um banco baixo, né? Então o banco ele tem que estar na altura ideal. Se ele fica alto, ele dá desconforto lombar. Se ele fica baixo, ele dá desconforto também. Eu vou mostrar aqui para vocês de lado, porque o ciclista quando ele está posicionado na bike aqui, né? O banco alto ele vai fazendo isso. E o banco baixo, ele vai fazendo isso. Ele vai projetando o quadril para frente. Esse quadril projetado para frente
pelo banco ser alto, ele anda mais assim, vou usar um termo bem simples, mais bunda para dentro, assim, né? Pelo banco tá baixo. Esse movimento estende também essa musculatura e dá desconforto lombar. Fica mais difícil de estabilizar o quadril porque tu quer ajudar com o quadril a fazer força, porque a perna vai chegar no ponto de força máxima e daí, não, recolhe. Não, recolhe. Tu nunca faz aquele movimento completo para usar toda a pedalada, porque o banco tá baixo. Então, o banco baixo também vai sobrecarregar a lombar, porque tu faz muito mais força do que precisa, principalmente na subida. Esses são fatores. Tem outro fator também do recuo do banco, mas geralmente ele interfere mais em joelho. E tem o fator de ângulo do banco também, que depende da rotação de quadril de cada um, tipo de bicicleta, tipo de ciclista. Então, no selim, a gente tem muitas variáveis. Que a altura do meu selim é tanto. Não, na verdade tem que ver a altura, tem que ver o recuo e tem que ver o ângulo. O que acontece muitas vezes é que o ciclista está na altura ideal, né? Tu olha assim, a altura do selim é ideal para o ângulo de abertura de perna, mas o comportamento, né, geral dessa volta que ele dá toda não tá legal o formato da perna dele, apesar dele ter extensão articular. Ou seja, a altura tá certa, mas o recuo não tá ideal. Aí a gente bota o recuo ou para frente ou para trás e acerta o recuo. Vamos dar um exemplo assim, que o recuo teria que ser mais para trás. A gente coloca o recuo para trás, certo? E daí a dinâmica da perna fica certa. Porém, o ciclista sentando um pouquinho mais para trás, que seja 10 milímetros, já é muita coisa. Talvez esse banco que estava na altura ideal já não está mais, porque o ciclista sentando atrás, aí o banco fica alto. Então assim, meu selim está na altura ideal, mas talvez não esteja no recuo. Então a gente recua um pouco e vê o comportamento. Recua e deixa na mesma altura? Às vezes sim, às vezes a gente recua e ele começa a fazer uma extensão de perna maior. Então aí a gente tem que recuar e baixar, né? Então é o equilíbrio entre altura, ângulo e recuo. Então assim, selim alto ou selim baixo vai dar desconforto lombar provavelmente, porque o ciclista não vai utilizar bem a força, ou vai oscilar ou vai ficar com o quadril reto projetado para frente, né? E também não vai ter a alavanca da perna. Então tu imagina, se a perna dele não tem aproveitamento, ele faz mais força do que precisa. Se ele faz mais força do que precisa, ele tem que fazer mais força ainda no core, abdômen e lombar para estabilizar. Outra coisa também, frente muito baixa, né? O ciclista tem uma perna grande, coloca aqui e a frente da bike está aqui e ele às vezes não quer usar uma mesa positiva ou uma mesa ideal, ele quer usar a mesa negativa porque ele tem a ideia de que ele vai ter mais performance com a mesa negativa, quando na verdade a mesa tem muito mais a ver com antropometria, com medidas dos ciclistas. Por exemplo, um ciclista com um braço de tamanho diferente, ele vai precisar de alturas diferentes na bike. Então não quer dizer que quanto mais para baixo, a frente, mais esportivo ele vai estar e mais desempenho ele vai ter. Então, às vezes, a frente muito baixa, o que acontece? Ele fecha o tronco, comprime diafragma. Diafragma não é só para ajudar na respiração, é para fazer estabilização lombar também. Então, às vezes, uma frente muito baixa, hiperestende a lombar, dificulta o posicionamento, também dá dor na lombar. Então, frente baixa. Outra coisa, frente muito alta também. Que o ciclista aqui, a coluna dele, ele não pode fechar demais, né, para não hiperestender a lombar aqui, e também ele não pode ficar muito sentado, porque senão todos os impactos da via vão bater assim, ao invés dele fazer esse movimento. Então não é nem aqui e nem aqui o tronco do ciclista, é no meio termo para ele, de acordo com a bike dele, com as medidas dele antropométricas e com a flexibilidade dele. Então são 3 fatores que vão definir a frente. E não simplesmente passar na rua, olhar uma bicicleta com a mesa para cima e dizer assim, baixa a mesa que vai ficar mais esportivo, sobe a mesa que vai ficar menos esportivo. Porque assim, às vezes o ciclista está com a mesa negativa e ele passa pelo meu estúdio, eu coloco a mesa positiva e ele sai com mais performance. Por quê? Porque ele tinha uma mesa negativa e um banco mais baixo, alavanca de perna mal aproveitada, né? De quadril reto projetado, desconforto lombar. A gente sobe o selim, ele adquire a alavanca, ele estabiliza o quadril, só porém a frente fica muito baixa. Então eu aumentei a alavanca dele e ele ganhou força. Agora eu aumento a frente,
e ele fica com aquele triângulo, né, que é a formação ali entre a coluna e os braços do ciclista, não pendido para frente, né, com aquele formigamento nas mãos, aquela dor que dá às vezes em pescoço para o ciclista ficar muito baixo aqui para a bike. Então assim, a altura da frente é interessante também para o desconforto lombar. Existe guidão com rise também, que é aquela curva que tem para cima. Confere aí os vídeos sobre guidão, tem bastante material aqui no canal. E tem rise pequeno, né? Digamos assim, um mini rise, e tem rise grande. Então cuidado para não botar um rise muito grande, não ficar sentado, ou usar uma mesa muito negativa com a perna grande e ficar com a coluna hiperestendida. Para isso o Bike Fit é específico para enxergar o ciclista como ele não se enxerga. Porque a gente vai ver ele em movimento, calculando o ângulo articular através do software com imagens em HD, vai ver o comportamento dele fazendo mais força e menos força e vai fazer ele vestir a bike. Não adianta tu achar que um tênis 40 tem menos área com o chão do que um tênis 42, dizer que um tênis 40 é mais rápido, sendo que tu calça 42, tu vai botar um tênis 40, tu não vai ter performance, porque no momento que tu correr 1 km, tênis apertado ninguém aguenta, uma bike pequena também ninguém vai aguentar, né? Ou não significa que tenha que sair trocando a bike às cegas. Às vezes tem bikes que tem um ajuste para um ciclista e pode ser feita uma compensação. Às vezes o ciclista está entre a 19 e a 21, ele está entre os dois tamanhos. Então o que acontece? O cenário é o seguinte, 21 com ajuste assim, mesa assim, né? Ou 19 com ajuste assim, mesa assim. Ou então, entre duas 19 da mesma marca, ajustes diferentes, porque elas vão ter stack diferente, vão ter caixa de diversão diferente, tamanho de espiga diferente, tubo horizontal diferente. É como uma roupa, nem todo M é igual, nem todo G é igual. Certo? São coisas no ajuste que vão gerar desconforto lombar. Isso é o que vem da bike. O que vem do ciclista bike está ajustada, está tudo no tamanho ideal, está tudo funcionando bem, mesmo assim, por vício, ele oscila o quadril. Não pode. Precisa melhorar a questão do abdômen e da lombar. Tem outra coisa também. Ciclista que às vezes trabalha muito tempo como eu saí da bike e estou indo para elementos que podem dar desconforto relativos ao ciclista, primeiro posicionamento, que eu acho que eu poderia repetir todos esses posicionamentos. Eu meio que falei o posicionamento do ciclista junto com a origem do desconforto lombar na bike. Então vamos usar agora só o ciclista como referência, que é oscilar o quadril, ou então deixar o quadril reto projetado, ou então não escolher o lugar certo, ficar mudando muito o lugar de sentar. É natural que numa escalada o ciclista naturalmente sente mais para frente, mas ele não pode conscientemente assim pegar e sentar lá na ponta do selim, fazendo pouca força. Porque quando tu vê um profissional que ele, na subida ele vai para a ponta do selim, nossa, ele faz tanta força e a bike vem lendo o terreno embaixo dele, que ele tá pouco sentado ali. Então não adianta o ciclista pensar assim, lomba mais para frente, bota a marcha leve, vou escalar 5 por hora e vou sentar na ponta do selim. Nossa, vai acabar com o períneo, né? Então não é uma melhor estratégia. Então, outra coisa, usar giros mais leves, coisas que vêm do ciclista. Então, se tu andar trancado, a tua lombar, teu quadril vai sofrer mais pressão, vai ser mais difícil estabilizar. Então, usa marchas mais leves. Sobrecarrega menos articulação e também vai diminuir a dor lombar. Então, assim, dica importantíssima, vou frisar aqui. Eu tenho desconforto lombar na subida. Provavelmente, se a tua bike está bem ajustada, está bem adaptado a ela, seja por bike fit ou seja por um ajuste que tu fez em tentativa e erro, ou alguma coisa assim, né? Porque nem todo mundo tem acesso a um bike fit por uma questão logística. Tem gente que mora a 800 km do bike fit, mas está andando bem na bike e não tem desconforto nenhum. Ou sente que está bem na bike e não tem um acesso por qualquer motivo ao bike fit, beleza. Mas olha a solução que está no ciclista. Não adianta, se tu usar marchas pesadas e conseguir ter uma performance na subida e não tem desconforto, ok. Agora, se tu tem desconforto lombar, usar marcha pesada é uma coisa que tu faz contra ti mesmo. Então assim, eu gosto de subir assim, e tem desconforto com a marcha mais pesada, e tem desconforto lombar, tem duas opções. Ou usa marchas mais leves, ou passa a gostar da dor lombar. Não sei se isso é possível. Eu acho que ninguém gosta de um desconforto. A gente pode sentir um desconforto geral no corpo, uma dor na musculatura por ter feito pedal muito longo, por ter forçado bastante.
enfim, mas alguma dor pontual, ela te limita. Por exemplo, uma dor no joelho esquerdo, uma dor na lombar, ou uma dor no centro da lombar, ou no lado esquerdo, ou uma dor na cervical. Com certeza tu não vai conseguir despejar a força que tu tem, até por uma questão psicológica, porque a dor pontual, ela é um limitador. A dor pontual é um limitador importante que vai fazer o ciclista parar de fazer força. Então, estabilize bem, não anda se balançando em cima da bicicleta, porque isso joga a força fora. Então, deixa o quadril fixo, né? E a força é só na perna. Ainda temos muito para conversar sobre como é que funciona essa dinâmica em pé. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre a pedalada em pé, como é que funciona, tipos de pedalada em pé, quando que se pedala em pé e objetivos em pedalar em pé. E eu acho que é um vídeo bem interessante, porque às vezes assim, quando tu dá aquela levantadinha na bike, né, pedalando corretamente, tu consegue aliviar um pouco a lombar e outros músculos que estavam sendo usados da mesma forma. Então, em pé nem sempre é sprint, em pé às vezes pode ser uma estratégia para economia de energia, mas isso é um assunto bem grande, né, sobre o pedalar em pé, é um universo grande. Então, galera, essa aí foram fatores os quais pode gerar desconforto lombar, né, relativos a ajuste e relativos ao comportamento do ciclista. Se tu tiver o comportamento ideal com o ajuste ideal, é o melhor dos mundos, certo? Espero que tenha ajudado aí. Galera, vou pedir para vocês o pacote completo, né, para dar força para eu continuar gerando conteúdo aqui. Eu tô ao vivo toda semana no Instagram, gerando conteúdo, conversando com a galera, fazendo vídeos novos, fazendo mais material baseado aí no que a galera precisa, no que a galera quer mesmo. Também a gente está aprendendo junto, então eu peço o pacote completo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E outra coisa, ó, se tu tem um amigo ciclista, não aquele cara que andou de bicicleta uma vez, ou que anda de vez em quando, ou que começou e parou, um cara que gosta de bike mesmo, que está sempre buscando informação, eu vou te pedir uma coisa: se tu gosta dele e quer dividir informação, cara, pega meu vídeo e envia para ele. Então assim, conhece um amigo que curte pedal mesmo, que tá viciado na bike, assim como eu, ou assim como tu que tá me assistindo nesse vídeo aí de 17 minutos, provavelmente deve gostar muito do esporte e da bike. Faça isso, mande por um amigo também, pra gente compartilhar o conhecimento. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje foram comportamentos relativo a desconforto lombar e também ajustes relativos a desconforto lombar. Galera, abraço a todos, satisfação. Fui!